Bom, então para começar nessa aula, a primeira coisa que a gente precisa ter são os dados dos Pokémons, tá? Então eu vou entrar aqui na Poké API, beleza? E eu quero pegar uma lista de todos os Pokémons. Só que tem um limite aqui na Poké API de quantos Pokémons você pode pegar por vez. Então, eu só vou pegar os Pokémons da primeira geração, tá? Então, como é que eu faço para especificar isso aqui na Poké API? Eu tenho que fazer uma requisição dessa maneira aqui, ó, para essa URL, passando aqui essa rota com esses dois atributos. O limite de quantos Pokémons eu quero ter. Se eu não me engano, a primeira geração tem 152 Pokémons e o offset aqui é de 0. Ou seja, eu vou vindo do primeiro Pokémon até o Pokémon número 152. Vou fazer a requisição. O legal do site da Poké API é que você consegue clicar aqui em Submit e faz a requisição. Ah tá, eu deixei escapar um ponto aqui no final, ó, tá vendo? Deixa eu remover aqui. E ele me retornou aqui embaixo, ó, olha só. Resultado, 152 itens. Então ele me retornou aqui o primeiro Pokémon, que é o Bulbasauro. E o último tem que ser o Mew, eu acho. Deixa eu descer aqui. Ó, já tô pegando aqui um Pokémon da segunda geração. Então, na verdade, é 151. Deixa eu ver se a nossa requisição tá certa. Começa no Bulbasauro e acaba no Mew. Então, a gente vai pegar toda essa lista de 150 Pokémons e a gente vai jogar isso lá na nossa aplicação Vue. E como é que nós podemos fazer isso? Nós vamos ter que usar o Axios para fazer uma requisição HTTP para essa URL aqui que a gente acabou de fazer uma requisição, tá? Então, vamos lá. Como é que eu posso fazer uma requisição aqui no Vue? Bom, e como nós podemos fazer isso? Primeiramente, vamos descomentar o Axios aqui. E para fazer uma requisição HTTP, a gente precisa chamar essa requisição dentro de algum método. A gente vai precisar chamar essa requisição em algum momento do carregamento do nosso app. Como esses dados aqui são dados importantíssimos, que nós precisamos ter eles, senão o app não existe, né? A gente tem que achar uma forma de fazer a requisição para pegar toda a lista de Pokémons assim que o app for carregado. E como é que nós especificamos isso no Vue? Bom, nós especificamos isso através de um método chamado create, tá? Esse método create, ele é chamado toda vida que a página é carregada com aquele componente. Então, toda vida que o componente é carregado, é criado dentro de uma página HTML, esse método é chamado para ele. Create. Tá? Então, assim que a pessoa entrar na página e o componente app for carregado, por exemplo, o método create dele vai ser chamado. Tá? Isso serve para qualquer componente, beleza? Então, para você trabalhar com create, você vai fazer assim, ó, created, tá? O nome é created, que recebe uma função. É basicamente isso. Tá? Created recebe uma função. Ele vai chamar essa função quando for criado. É basicamente isso. E aí você é livre para colocar o que quiser nessa função. Tá? Eu vou colocar aqui console log teste, só para a gente testar se o created está sendo realmente chamado quando a página é carregada. Ele vai me dar um erro aqui, eu acho, porque eu não estou usando o Axios, né? Só para ele parar de pinicar, eu vou colocar aqui um console log Axios, só para dizer que eu estou usando o Axios, né? E aqui, ó, olha o que foi que ele mostrou aqui para mim, ó. Teste, tá? Então, eu vou até limpar aqui o console e vou recarregar a página. Aí, ó, ele printou o Axios, né? E printou o teste, ou seja, esse nosso código aqui já está sendo chamado assim que a página carrega. Então, vai ser aqui que a gente vai fazer a nossa requisição, tá? Então, vamos lá. Para fazer uma requisição com Axios é bem simples. Você vai chamar o Axios, ponto. E aí, existem vários métodos ou verbos HTTP na web. O post, o create, o delete, tá? O get também, né? O post, por exemplo, é um método HTTP que a gente usa mais quando a gente envia formulários, quando a gente envia dados. O delete é um método HTTP que a gente usa mais quando nós vamos deletar algum recurso no servidor. No caso, o verbo HTTP que a gente vai usar aqui é o get, tá? Que é o que a API do Pokémon aqui especifica. A gente tem que fazer uma requisição get para eles. Tá? Então, sempre que tu quiser pegar dados, né? Geralmente o método que você vai usar nas APIs é o get. Então, aqui no Axios, tu consegue especificar qual método tu quer usar. O post, get,
Então delete, no caso é um get, tá? Aqui tu vai passar a URL que você quer fazer a requisição. A URL é essa aqui da Poke API, né? Então eu vou copiar aqui, vou colar aqui e vou copiar o resto aqui da requisição e vou colar aqui. Agora não tem muito segredo, tá? Agora, isso aqui vai retornar pra gente uma promise. Se você não sabe o que é promise, não tem problema, não vai ser muito relevante pra gente agora nesse momento, mas eu sugiro que você dê uma estudada, tá? Ou seja, isso aqui, esse código basicamente está falando assim: assim que essa requisição acabar, passe os dados para essa função then. Tá? Eu posso simplificar dessa maneira. E aí ele vai passar os dados para mim. Ele vai passar, quer dizer, uma resposta. Vou chamar de res. Tá? E aí eu posso dar um console.log nessa resposta só para você ver. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Assim que o nosso componente é criado na página, a gente vai fazer uma requisição get para a API do Pokémon, seguindo esses parâmetros aí que eu coloquei. Beleza? E aí, assim que essa requisição for acabada, ele vai retornar a resposta da requisição para a gente, aqui nessa função then. Ok. Veja que ele já recarregou, eu nem precisei, né, clicar aqui em recarregar, ele já carregou a página, ele retornou aqui para mim já a resposta. E aqui dentro de data, ele me retornou aqui muitos dados. Certo? Olha só, ele retornou aqui o resultado com todos os Pokémons. Bulbasauro, Caterpie e por aí vai. Agora o que é que eu quero fazer? Eu quero pegar esses dados que ele retorna para mim. Então como é que eu pego só a parte dos Pokémons? Bom, pela estrutura que ele está me retornando aqui, eu vou ter que acessar o objeto data, depois o array results, né? Então vamos lá. Objeto data, depois o array results, isso mesmo. Tá, aí ele retornou só o array com todos os Pokémons agora. E agora o que é que eu quero fazer? Eu quero pegar cada Pokémon, certo? E inserir eles dentro da dos meus dados aqui. Então eu vou criar uma variável nesse meu componente, na função dados, né? Lembrando que a função dados, ela sempre segue esse padrão. Ela é uma função que retorna um objeto. E aqui dentro, a gente vai colocar o seguinte. Nós vamos criar uma variável chamada Pokémons, tá? Que vai receber um array. E aí nós podemos simplesmente fazer o seguinte. Em vez de a gente printar isso aqui, nós podemos printar e passar o array de resultados para essa variável Pokémons. Certo? Show de bola. E aí a gente pode até dar um console log. A gente não vai conseguir ver muita coisa aqui, mas a gente pode até dar um console log no this Pokémons para ver se ele realmente está copiando o array, tá? De fato ele está copiando. Show de bola. Legal. Agora eu posso tirar esse console log. A gente já sabe que a requisição está sendo feita. Eu vou colocar só uma mensagem aqui. Pegou a lista de Pokémon. Beleza. E ok, a gente já está fazendo a requisição HTTP. Então, nessa aula, você aprendeu a como trabalhar com o método created, né? E também como fazer requisições HTTP dentro do Vue, utilizando o Axios, viu que é muito simples, né? Beleza, na próxima aula, nós vamos exibir aqui toda a lista de Pokémons. Então é isso, eu te vejo numa próxima.